Empregada flagra babá maltratando filha autista de milionário. Ela fez o inacreditável. Você não vai acreditar no que aconteceu nessa mansão de luxo no Brasil. Uma empregada flagrou a babá maltratando a filha autista de um milionário e tomou uma atitude que ninguém jamais esperava. Quando o milionário descobriu a verdade, a reação dele foi simplesmente chocante. Esta é uma história sobre coragem, amor e transformação, onde cada detalhe mostra que nem toda riqueza consegue substituir presença e cuidado. Antes de mergulhar nessa história incrível, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar cada capítulo dessa jornada emocionante. Você vai se surpreender com cada passo, cada decisão e cada momento de conexão entre pai, filha e a mulher que mudou tudo. Agora prepare-se para conhecer a verdade que mudou a vida de todos na mansão e transformou a relação de um pai com sua filha de maneira inesperada. O sol já começava a se erguer no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O som distante dos ônibus atravessando as avenidas e o cheiro de café recém-passado vindo da cozinha enchiam a mansão do milionário de uma sensação rotineira. Naquele início de manhã, tudo parecia normal, mas o destino guardava uma surpresa que mudaria para sempre a vida daquela família. A mansão era ampla, com jardins cuidadosamente podados, piscina cintilando sob o reflexo da luz e corredores silenciosos que contrastavam com a agitação da cidade lá fora. Entre os funcionários, todos seguiam suas tarefas com dedicação, motoristas, cozinheiros, jardineiros. Mas havia uma pessoa que conhecia a casa como a palma da mão. A empregada, mulher simples, experiente e com um olhar sempre atento aos detalhes. Ela já trabalhava ali havia anos e conquistara a confiança do patrão justamente pela sua lealdade e firmeza. Naquela manhã abafada de verão, ela se atrasará alguns minutos para a feira, pois a chuva forte da madrugada havia deixado as ruas escorregadias. Voltou antes do previsto, carregando sacolas com frutas frescas e legumes. Foi ao guardar as compras na despensa que ouviu, vindo do quarto da menina, um som abafado. Parecia choro. Um choro contido, que tentava se esconder, mas que cortava como faca em silêncio. A menina era especial, uma criança autista de olhar profundo e sorriso raro. Muitas vezes calada, mas extremamente sensível ao ambiente e às pessoas ao redor. Quem a conhecia bem sabia que ela reagia mais aos gestos do que às palavras, e qualquer variação brusca no tom de voz a deixava em pânico. A empregada, preocupada, subiu as escadas com passos cautelosos. O corredor estava iluminado pela luz suave que entrava pelas janelas, e o coração dela acelerava a cada passo. Ao se aproximar da porta, ouviu a voz ríspida da babá. "Anda logo, menina! Você não entende nada? Sempre do mesmo jeito, sempre me dando trabalho." O tom de impaciência contrastava com a calma exigida para lidar com uma criança especial. A empregada encostou-se na porta entreaberta e viu a cena que nunca esqueceria. A babá empurrava a pequena para que vestisse a roupa, ignorando sinais claros de que ela estava em crise. A menina se encolhia, tapando os ouvidos, balançando o corpo de um lado para o outro em desespero, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. A respiração da empregada acelerou. Sentiu o estômago embrulhar e uma onda de indignação a invadiu. O instinto falou mais alto, abriu a porta de uma vez, fazendo a babá se virar assustada. "O que está acontecendo aqui?" A voz dela ecoou pelo quarto. A babá tentou se recompor rapidamente. "Não é nada, ela só está difícil hoje. Essas crianças, sabe como é." Mas o olhar da empregada, firme e intransigente, não deixou espaço para desculpas. Aproximou-se da menina, ajoelhou-se e a abraçou com delicadeza, sussurrando palavras de consolo enquanto acariciava seus cabelos. Aos poucos, o corpo da criança foi relaxando, e o choro deu lugar a soluços mais brandos. A empregada sentia a respiração acelerada da pequena e, naquele instante, tomou uma decisão silenciosa: não permitiria que aquela injustiça continuasse. Algo precisava ser feito, ainda que custasse caro. O milionário, nesse momento, ainda estava no escritório da mansão, cercado por relatórios e reuniões virtuais. Era um homem disciplinado, dono de uma rotina cronometrada, mas que raramente tinha tempo para observar os pequenos detalhes da vida doméstica. Ele não imaginava que, naquele exato instante, a pessoa em quem havia depositado confiança para cuidar de sua filha estava se revelando de forma cruel. A empregada, ao deixar a menina em segurança no quarto, desceu as escadas com passos firmes. As mãos tremiam, o coração batia descompassado. Havia dentro dela uma mistura de medo e coragem. Afinal,
Como enfrentaria a autoridade da babá diante do patrão? E se ele não acreditasse nela? No fundo, sabia que o milionário era um homem justo, mas também reservado, desconfiado por natureza. Sua postura fria nos negócios refletia-se também em sua vida pessoal. Ele sempre fora mais preocupado com números, contratos e investimentos do que com as nuances emocionais de quem o cercava. Esse era seu ponto frágil. Amava a filha, mas não sabia demonstrar. Quando entrou no escritório, a empregada encontrou o patrão concentrado diante do computador. O ambiente cheirava a café forte e papel recém-impresso. Ele ergueu os olhos, franzindo a testa diante da expressão aflita da funcionária. "O que foi?" perguntou, sem paciência para rodeios. Com a voz embargada, mas firme, ela relatou o que tinha presenciado. Cada palavra era acompanhada por gestos, como se quisesse fazer o empresário sentir a gravidade da situação. No início, ele reagiu com incredulidade. Ajustou os óculos, recostou-se na cadeira, tentando processar. "Tem certeza do que está dizendo?" questionou, num tom que misturava dúvida e preocupação. "Eu vi com meus próprios olhos." "Ela trata sua filha com impaciência, a empurra, grita," respondeu a empregada, sentindo as lágrimas se acumularem. "Essa menina precisa de carinho, não de grosseria." O silêncio que se seguiu foi pesado. O milionário, que sempre acreditara no processo minucioso de seleção da babá, sentiu uma fissura em sua confiança. Levantou-se, andou pelo escritório de um lado para o outro, enquanto barulho distante da cidade entrava pelas janelas fechadas. Naquele instante, dentro dele, algo começou a mudar. Pela primeira vez, percebeu que sua ausência constante talvez tivesse aberto espaço para falhas graves. O choque era inevitável. Seu coração, tantas vezes blindado, começou a se abrir para uma realidade desconfortável. Precisava se aproximar mais da filha e assumir, de fato, o papel de pai. A cena parecia simples, mas seria o estupim de uma transformação profunda. O olhar da empregada, carregado de indignação e ternura ao mesmo tempo, despertava nele não apenas a necessidade de tomar providências imediatas, mas também o início de uma jornada de autodescoberta. Naquele dia, entre relatórios financeiros e compromissos inadiáveis, um grito silencioso ecoava no coração do milionário. Sua filha estava em sofrimento, e ele não podia mais se esconder atrás de sua fortuna. E assim, no calor abafado daquela manhã paulistana, a história começou a se desenhar, marcada por decisões difíceis, descobertas inesperadas e um amor que, até então, permanecia preso nas amarras da insegurança. O silêncio que se instalou no escritório parecia mais pesado do que qualquer reunião de negócios que o milionário já enfrentará. Ele, acostumado a lidar com cifras de milhões, a assinar contratos decisivos e a enfrentar concorrentes ferozes no mercado, sentia-se desarmado diante de algo que jamais aprenderá a negociar: a dor silenciosa da própria filha. A empregada, firme, continuava em pé diante dele, como se aguardasse não apenas uma resposta, mas uma atitude. O milionário passou a mão pelo cabelo, caminhando de um lado para o outro. O som dos sapatos ecoava pelo piso de madeira, marcando o compasso de sua inquietação. As palavras dela ecoavam em sua mente: empurrões, gritos, falta de paciência. Aquilo corroía, mas, ao mesmo tempo, a incredulidade permanecia. Como poderia ter se enganado tanto ao contratar alguém? Ele lembrava-se de cada etapa do processo: entrevistas formais, recomendações escritas, a imagem impecável da babá que, até então, aparentava ser cuidadosa e dedicada. Ainda em silêncio, subiu até o quarto da filha. Queria ver com os próprios olhos, sentir a verdade com sua própria pele. Ao abrir a porta, encontrou a menina sentada no canto da cama, abraçando uma almofada. Os olhos ainda estavam vermelhos, mas havia serenidade em sua expressão, como se a presença da empregada tivesse lhe devolvido um pouco de segurança. A babá, por sua vez, já tentava retomar a postura profissional, sorrindo de forma forçada. Ele observou atentamente cada detalhe. A respiração acelerada da filha ao ver a babá se aproximar, o modo como ela desviava o olhar e encolhia os ombros. Eram sinais sutis, mas claros para quem quisesse enxergar. O milionário não era especialista em emoções, mas conhecia a linguagem dos negócios. Sabia quando algo não fechava, quando um detalhe revelava muito mais do que se dizia. A cena pesava sobre ele. Despediu-se friamente, pedindo que todos saíssem do quarto. Deixou a menina descansar e voltou para o escritório, onde se sentou, respirando fundo. Pela primeira vez em muito tempo,
sentiu o peso da vulnerabilidade. Enquanto a manhã avançava, o milionário mergulhou em suas próprias reflexões. Era um homem disciplinado, com dias cronometrados e metas claras. Mas quando se tratava da filha, sua mente se tornava um emaranhado de inseguranças. Ele a amava profundamente, mas não sabia como se conectar. Achava que prover o melhor colégio, os melhores médicos e os melhores profissionais seria suficiente. E agora, via-se diante da dura realidade de que talvez tivesse falhado naquilo que o dinheiro não comprava: a confiança e o cuidado. A empregada voltou mais tarde, trazendo uma bandeja com café e frutas. Hesitou antes de falar, mas não conseguiu conter. O senhor precisa acreditar em mim. Essa menina é diferente, ela sente mais do que fala. A gente precisa olhar para os sinais. O milionário a encarou, pensativo. Não estava acostumado a ser desafiado dentro de sua própria casa, mas havia algo na firmeza daquela mulher que o fazia ouvir. Ela não falava para se impor, falava porque realmente se importava. Ele agradeceu em voz baixa e passou o restante do dia distraído em suas reuniões, a mente sempre voltando para a cena da manhã. O tilintar das xícaras, o barulho dos carros no portão, nada conseguia afastar a sensação de incômodo. À noite, quando o silêncio tomou conta da mansão, decidiu revisar pessoalmente as câmeras de segurança. Sempre estiveram ali para monitorar o movimento externo, mas ele recordava que algumas também estavam instaladas em corredores internos. Com paciência, avançou e retrocedeu gravações. A princípio, nada demais. Mas, em determinado momento, viu um gesto da babá que o fez estremecer, um puxão brusco no braço da menina quando ninguém estava por perto. Não era uma agressão escancarada, mas era duro demais para ser ignorado. O coração acelerou. Ele fechou os olhos, apoiou-se na mesa e respirou fundo. A dúvida se transformava em certeza. Não podia continuar fingindo que não via. Na manhã seguinte, chamou a babá para uma conversa formal. O tom dele era frio, controlado, como em uma reunião de negócios. Quis ouvir sua versão, quis ver como ela reagiria. A mulher se justificou, dizendo que a criança era difícil, que muitas vezes precisava de firmeza. Mas o olhar dela tremia, e o milionário percebeu que a segurança inicial se esfarelava diante de sua presença. Não tomou uma decisão imediata. Queria agir com cautela, queria provas mais sólidas. Mas dentro dele já havia um movimento irreversível. Naquele mesmo dia, decidiu passar mais tempo com a filha. Cancelou 2 compromissos importantes e ficou em casa. Tentou brincar com ela, mesmo sem saber como. Ofereceu brinquedos, leu trechos de um livro infantil. A menina, tímida, resistia a princípio, mas aos poucos começou a observá-lo com mais atenção. O milionário percebeu que não era falta de amor que criava distância entre eles, mas sua ausência constante. Quando a noite caiu e o céu de São Paulo se encheu de nuvens pesadas, trazendo consigo o cheiro de chuva, o empresário teve uma das primeiras experiências de vulnerabilidade. Sua filha, durante uma pequena crise, tapou os ouvidos e chorou alto com os trovões. Ele não sabia o que fazer. Sentiu-se impotente, mas, instintivamente, abraçou-a. Para sua surpresa, ela não se afastou. Ficou em seus braços, soluçando, até adormecer. Esse gesto simples foi como uma revelação. Descobriu que não precisava ser perfeito, que não precisava ter todas as respostas. Bastava estar presente. Na manhã seguinte, a empregada encontrou pai e filha dormindo juntos no sofá da sala. O rosto do milionário estava cansado, mas havia serenidade ali. Ela sorriu discretamente. Sabia que aquele era apenas o começo de uma longa jornada. Nos dias seguintes, as tensões aumentaram dentro da casa. A babá, percebendo que estava sob suspeita, passou a agir com mais cautela, mas a menina continuava a rejeitá-la. O milionário, cada vez mais atento, observava cada detalhe. Sua mente de empresário, acostumada a detectar riscos, agora estava voltada para algo muito mais importante: proteger sua filha. Enquanto isso, os negócios começavam a sofrer com sua ausência em reuniões cruciais. Os sócios reclamavam, a imprensa especializada em economia notava sua mudança de rotina. Mas ele não se importava. Sentia que estava finalmente aprendendo a ser pai. E assim, entre dúvidas, vigilância e descobertas emocionais, o milionário dava seus primeiros passos rumo a uma transformação que mudaria não apenas sua vida, mas a forma como enxergava o mundo. A cidade despertava com seu ritmo caótico.
carros buzinando em avenidas congestionadas, vendedores de café gritando nas esquinas e o cheiro de pão francês se espalhando pelas padarias. Dentro da mansão, o milionário permanecia em um estado de inquietação. Já não conseguia se concentrar nos relatórios que se acumulavam em sua mesa de escritório. A imagem da filha chorando, encolhida, e a lembrança do puxão brusco registrado nas câmeras de segurança o atormentavam como uma sombra que não se dissipava. O homem, sempre conhecido por sua disciplina e frieza nos negócios, agora experimentava algo novo, a sensação de falha como pai. Sua vida inteira fora pautada pela busca incessante de resultados, pelo controle absoluto das situações. Mas quando se tratava da própria filha, descobria-se frágil, inseguro, perdido. Naquela manhã, decidiu enfrentar de vez a questão. Chamou a babá para uma conversa mais séria, desta vez sem rodeios. O encontro ocorreu no salão principal da casa, um ambiente imponente, com cortinas pesadas e móveis de design sofisticado. A atmosfera, no entanto, estava carregada de tensão. Preciso ser direto, disse o milionário, sua voz ecoando firme. Tenho observado seu comportamento com minha filha. Quero que saiba que não tolero falta de respeito, ainda mais com alguém tão vulnerável. A babá tentou manter a postura. Sorriu, mas suas mãos tremiam. Argumentou que a criança precisava de disciplina, que crises de birra exigiam firmeza. O milionário a interrompeu. Não confunda birra com sofrimento. Ela não é como as outras crianças. Se não entende isso, não está preparada para cuidar dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A babá percebeu que estava perdendo terreno. No fundo, sabia que a confiança do patrão havia se rompido, e isso a deixava acuada. No entanto, a decisão de demiti-la não veio de imediato. O milionário, apesar de tudo, ainda tinha dúvidas. Parte dele temia as consequências de uma escolha precipitada. Afinal, sua imagem pública era frágil diante dos olhos da imprensa, e qualquer escândalo poderia virar munição para seus rivais de negócios. Era um homem acostumado a pesar riscos e benefícios, e, naquele momento, hesitava entre agir com o coração ou com a razão. No mesmo dia, um jantar importante foi marcado em sua mansão. Investidores estrangeiros viriam para negociar contratos bilionários. Tudo precisava estar perfeito, a iluminação impecável, o cardápio elaborado pelos melhores chefes, a música ambiente escolhida com precisão. O milionário vestiu seu melhor terno e tentou afastar as preocupações da cabeça. Mas o destino, mais uma vez, resolveu testá-lo. Durante o jantar, quando todos já se encontravam ao redor da mesa farta, com taças de vinho tilintando, a menina apareceu no salão. Ela não costumava se expor em eventos sociais, mas, naquele dia, sentiu necessidade de buscar o pai. Aproximou-se dele com passos tímidos, mas ao ver a babá tentando conduzi-la de volta para o quarto, entrou em crise. Tapou os ouvidos, chorou alto, derrubou um copo de cristal no chão. Os convidados se entreolharam, alguns em silêncio constrangido, outros tentando disfarçar a curiosidade. O milionário ficou paralisado por um instante. Sempre se preocupará em manter uma imagem impecável, mas agora se via diante de uma escolha. E fez o impensável, levantou-se da mesa, ignorou os olhares e foi até a filha. Ajoelhou-se ao lado dela, abraçou-a com firmeza e disse palavras que quase nunca saíam de sua boca. Eu estou aqui. Você está segura comigo. O choro da menina diminuiu aos poucos. O salão, antes dominado pela tensão, mergulhou em silêncio. Os investidores não acreditavam no que viam. O homem conhecido por sua rigidez, seu foco implacável, mostrando vulnerabilidade diante de todos. Aquele gesto simples, porém grandioso, foi a primeira ruptura pública de sua máscara. Mais tarde, alguns convidados comentaram discretamente que aquela cena havia humanizado o milionário, aproximando das pessoas comuns. Outros, mais críticos, o acusaram de fragilidade. Mas, para ele, nada daquilo importava. Ao final da noite, depois que os convidados partiram e a casa mergulhou no silêncio, o milionário refletiu profundamente. Percebeu que havia sacrificado uma parte de sua reputação naquele jantar, mas, em troca, havia conquistado algo infinitamente mais valioso, um sinal de confiança da filha. No dia seguinte, chamou a empregada para conversar. Sentaram-se no jardim, sob a sombra das árvores, enquanto o cheiro das flores recém-regadas se espalhava pelo ar. Você estava certa desde o início, disse ele, com um tom de humildade raro em sua voz. Eu demorei a enxergar,
mas não posso mais adiar essa decisão. A empregada o olhou com firmeza. Sabia que ele estava finalmente disposto a enfrentar as consequências. O senhor precisa se lembrar de que sua filha sente muito mais do que mostra. Ela precisa de carinho, paciência e presença. O dinheiro ajuda, mas não substitui isso. As palavras dela ecoaram fundo no coração do milionário. Era como se alguém tivesse, finalmente, verbalizado aquilo que ele sempre soube, mas nunca quis admitir. Tomou, então, a decisão definitiva. A babá seria dispensada. Mas antes de fazê-lo, preparou-se para possíveis retaliações. Era um homem de negócios, e sabia que pessoas ressentidas podiam se tornar perigosas em outros aspectos, mesmo sem recorrer a extremos. Mandou reforçar a segurança da casa, avisou discretamente seus assessores de confiança e, principalmente, passou a dedicar mais tempo à filha. Nas semanas seguintes, a rotina da mansão mudou. O milionário começou a participar das atividades diárias. Levava a menina a consultas médicas, acompanhava terapias, aparecia de surpresa na escola para observar seu progresso. Cada pequeno gesto parecia abrir uma brecha no muro invisível que havia entre eles. Ainda assim, os obstáculos eram grandes. A filha, mesmo se aproximando aos poucos, tinha momentos de resistência. Crises inesperadas surgiam, e ele, inexperiente, muitas vezes não sabia como lidar. Nessas horas, sentia a tentação de se refugiar em sua zona de conforto, no mundo dos números e contratos. Mas se forçava a permanecer presente, mesmo sem ter todas as respostas. O mundo dos negócios também começou a cobrar seu preço. Ausências em reuniões importantes geraram rumores de fragilidade. Alguns sócios o pressionaram, dizendo que seu foco estava disperso. Ele, no entanto, manteve-se firme. Pela primeira vez, priorizava a vida pessoal acima dos interesses corporativos. Em meio a essa turbulência, um episódio marcante ocorreu. Durante uma tarde chuvosa, a filha desenhou algo em uma folha de papel e levou até ele. Era um rabisco infantil, mas que representava, de forma clara, duas figuras de mãos dadas. O milionário olhou para o desenho e sentiu os olhos marejarem. Nunca fora de se emocionar com facilidade, mas aquele gesto simples valia mais do que qualquer contrato assinado. Percebeu, então, que estava no caminho certo, ainda que cheio de pedras. Estava construindo uma relação verdadeira com a filha, passo a passo, erro após erro, acerto após acerto. E foi assim que, entre crises, negociações internas e descobertas emocionais, o milionário deu início a uma transformação irreversível. A máscara de homem inabalável começava a rachar, revelando um pai que, apesar de suas falhas, estava disposto a aprender o valor do amor e da presença. O peso das aparências, que durante anos guiara suas escolhas, começava a perder importância. No fundo, ele já sabia, o maior investimento de sua vida estava bem diante de seus olhos, em forma de uma menina que, aos poucos, lhe ensinava o verdadeiro significado de ser pai. O silêncio da manhã dentro da mansão parecia carregar um novo significado. A noite anterior tinha sido de reflexões intensas para o milionário. Ele havia tomado a decisão de demitir a babá, mas agora precisava executar essa escolha. Para um homem acostumado a lidar com cifras bilionárias, demitir uma funcionária não deveria ser algo tão difícil. No entanto, naquele caso, não era apenas uma demissão. Era um rompimento com uma parte de sua própria rotina, um reconhecimento de que tinha falhado em proteger sua filha. Ele chamou a babá ao escritório. O ambiente estava marcado pelo cheiro de couro dos móveis e pela imponência das prateleiras de livros. Sentado atrás da mesa, com a expressão séria, ele esperou que ela entrasse. A mulher chegou com um ar desconfiado, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. Quero ser claro, começou ele, sua voz firme, mas sem agressividade. A partir de hoje, seus serviços não serão mais necessários aqui. A babá arregalou os olhos, tentando disfarçar a surpresa. O senhor não pode estar falando sério. Eu dediquei meu tempo a esta casa, cuidei da sua filha quando ninguém mais queria assumir essa responsabilidade. Ele respirou fundo. Cuidar não é maltratar. Não vou aceitar justificativas para o que vi. Minha filha merece respeito, e você não correspondeu à confiança que depositei em você. A mulher ainda tentou insistir. Argumentou que estava sendo mal interpretada, que educar uma criança exigia firmeza. Mas o milionário permaneceu inabalável. Estava decidido, e dessa vez não haveria espaço para dúvidas. A demissão foi imediata.
Ordenou que a segurança a acompanhasse até a saída. Antes de atravessar o portão da mansão, porém, a babá se virou e lançou um olhar carregado de rancor. O senhor vai se arrepender. As palavras ecoaram na mente do milionário por um instante, mas ele rapidamente as descartou. Não podia deixar que ameaças veladas o desviassem de sua prioridade. Sabia que estava no caminho certo. Nos dias que se seguiram, a atmosfera dentro da mansão mudou. A ausência da babá trouxe um alívio imediato para a filha, que parecia mais tranquila. Ainda havia crises, ainda havia momentos de agitação, mas a tensão constante desaparecera. Agora, o milionário podia observar sua filha mais livre, menos reprimida, mais próxima de sua própria essência. Foi nesse período que ele percebeu o quanto a empregada tinha se tornado fundamental naquela história. Diferente de todos os outros que haviam passado pela casa, ela não buscava reconhecimento, tampouco benefícios pessoais. Sua preocupação genuína pela menina era clara em cada gesto. Preparava refeições adaptadas às necessidades da filha, sentava-se ao lado dela durante crises, esperava pacientemente até que o choro diminuísse, como se tivesse um dom silencioso de compreender aquilo que muitos não entendiam. O milionário passou a observá-la com mais atenção. Viu que, em sua simplicidade, ela carregava uma sabedoria que ele mesmo, com toda sua fortuna e acesso aos melhores especialistas, não possuía. Essa percepção o fez sentir algo raro: humildade. Certo dia, ao entrar no jardim, encontrou a empregada brincando com a menina. Elas estavam sentadas na grama, cercadas de folhas secas, e a filha ria discretamente enquanto montava pequenos montes como se fossem castelos. O milionário se aproximou em silêncio, sem querer interromper a cena. Aquele som de riso era tão raro e, ao mesmo tempo, tão precioso, que seu coração se apertou. Você consegue algo que eu ainda não sei como fazer, disse ele, quebrando o silêncio. A empregada levantou os olhos, surpresa. Não é nada extraordinário, senhor. Eu apenas a trato como merece ser tratada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela frase simples, mas carregada de significado, ecoava em sua mente. Tratar como merece. Talvez esse fosse o segredo. Decidiu, então, investir não apenas em profissionais renomados, mas também em sua própria capacidade como pai. Passou a participar das terapias de forma mais ativa, a estudar sobre o autismo, a se abrir para aprender. Não era fácil. Em várias ocasiões, sentia-se impotente, como se estivesse sempre um passo atrás. Mas, pela primeira vez, não desistia. Essa transformação começou a repercutir em sua vida pública. Alguns jornalistas notaram sua ausência em eventos sociais e especularam que o milionário estava enfrentando uma crise pessoal. Rumores surgiram: falência, problemas de saúde, escândalos ocultos. Ele, porém, permaneceu em silêncio. Não sentia necessidade de se justificar. Estava mais preocupado em reconstruir sua relação com a filha do que em alimentar colunas de fofoca. Em uma tarde de domingo, ocorreu um episódio que marcou definitivamente sua mudança. Ele e a filha estavam na sala, tentando montar um quebra-cabeça. Ela se irritou com uma peça que não encaixava e começou a chorar alto. O milionário, por instinto, pensou em chamar a empregada para ajudar, mas decidiu tentar sozinho. Sentou-se ao lado dela, respirou fundo e disse com calma: não tem problema se não der certo agora. Podemos tentar de novo juntos. A menina, ainda chorando, olhou para ele. Havia algo diferente em seus olhos, uma centelha de confiança. Ela entregou a peça para o pai e esperou que ele tentasse encaixar. Depois de alguns minutos, juntos conseguiram completar uma parte do quebra-cabeça. O sorriso tímido que ela deu foi como uma vitória imensurável para ele. Naquela noite, ao se deitar, o milionário percebeu que estava experimentando um novo tipo de felicidade. Não era a alegria das conquistas financeiras, nem o êxtase de fechar grandes contratos. Era algo muito mais profundo e humano, a sensação de estar construindo, passo a passo, um laço verdadeiro com a pessoa mais importante de sua vida. O tempo foi passando, e a relação entre eles continuava a se fortalecer. O milionário começou a perceber pequenas conquistas diárias. Sua filha agora aceitava caminhar ao seu lado no jardim, algo que antes parecia impossível. Já não se escondia sempre que ele entrava no quarto. E, em alguns momentos, até buscava sua presença espontaneamente. Esses detalhes, invisíveis para o mundo exterior, representavam vitórias gigantes para ele. A empregada, observando tudo,
sentia uma mistura de orgulho e alívio. Afinal, desde o início, ela acreditava que o milionário era capaz de se transformar, bastava que ele quisesse. E agora, diante de seus olhos, essa transformação estava acontecendo. Mas essa mudança também trouxe novos desafios. No mundo dos negócios, alguns sócios começaram a pressionar com mais intensidade. Exigiam que ele retomasse a postura rígida e implacável que sempre o caracterizara. A ameaça de perder investimentos surgia como uma sombra. Mesmo assim, ele manteve sua posição. Sabia que, de nada adiantaria acumular mais riquezas, se perdesse aquilo que finalmente dava sentido à sua vida. Certo dia, durante uma reunião com executivos, recebeu uma ligação urgente da escola. Sua filha estava em crise, e pediam sua presença. Todos na sala esperavam que ele ignorasse o chamado em nome do compromisso milionário. Mas, para espanto de todos, ele se levantou, pegou o celular e disse: "Nada é mais importante do que minha filha." Saiu da sala sem olhar para trás. Essa atitude gerou comentários, críticas e até revolta entre alguns investidores. Mas, para ele, era apenas mais uma prova de que havia escolhido um novo caminho. Assim, o milionário, antes conhecido pela frieza nos negócios, agora era lembrado também por sua coragem de se expor como pai. O homem que um dia temeu perder a própria imagem pública descobria que a verdadeira grandeza não estava no que o mundo enxergava, mas naquilo que se construía dentro de casa, na relação com quem mais importava. Naquele processo, ele não apenas resgatava a confiança da filha, mas também redescobria a si mesmo. Os dias seguintes à reunião em que o milionário abandonou a mesa de negociações para atender a filha repercutiram com força em seu círculo social e profissional. As colunas de negócios noticiaram o episódio, e muitos investidores começaram a questionar se o homem que antes era sinônimo de disciplina, foco e resultados ainda possuía condições de liderar os empreendimentos. O silêncio dele diante da imprensa só aumentava a curiosidade. No entanto, dentro da mansão, outra realidade se desenhava. A filha autista apresentava avanços que emocionavam a todos. Ela agora conseguia, em alguns momentos, encarar o pai nos olhos e balbuciar palavras simples. Para quem não vivia a situação, poderia parecer algo mínimo, mas para aquele homem era um marco. Cada som que ela emitia carregava um significado gigantesco, como se fosse um presente precioso entregue após longos anos de espera. A empregada continuava desempenhando um papel fundamental. Ela não apenas cuidava da casa, mas se tornará confidente do milionário. Em algumas noites, eles conversavam na varanda sobre a vida, sobre escolhas e sobre o que realmente importa. Nessas conversas, ele deixava transparecer sua vulnerabilidade. Confessava o medo de não ser suficiente para a filha e o receio de perder tudo aquilo que construiu no mundo dos negócios. Uma manhã chuvosa trouxe a primeira grande prova de fogo. Um dos maiores investidores do grupo marcou uma reunião emergencial. Os rumores sobre a fragilidade do milionário como líder estavam se espalhando, e isso colocava em risco contratos importantes. No caminho para o encontro, o milionário encarava a cidade pela janela do carro. A chuva escorria no vidro, formando desenhos abstratos que pareciam refletir seu próprio estado de espírito. Na sala de reuniões, o ambiente era tenso. As expressões fechadas dos executivos denunciavam que não seria uma conversa simples. Ele ouviu as críticas. Acusavam-no de estar deixando as emoções pessoais interferirem nos negócios. Um deles foi direto ao ponto e disse que, se continuasse assim, poderia ser afastado da liderança. A decisão que tomou naquele instante surpreendeu a todos. Em vez de rebater, ele respirou fundo e disse com calma: "Eu não vou abrir mão da minha filha. Se isso significa perder alguns contratos, que seja. Mas saibam que minha dedicação ao trabalho não diminuiu. Apenas descobri que existem coisas que o dinheiro não compra." O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns executivos ficaram irritados, outros refletiram em silêncio. Ao sair da sala, ele sentiu uma estranha mistura de alívio e temor. Pela primeira vez, não estava disposto a sacrificar a vida pessoal em nome dos negócios. De volta à mansão, encontrou a filha brincando com peças coloridas na sala. O som da risada dela foi como um bálsamo. Naquele instante, todas as críticas que ouvirá pareciam pequenas diante da felicidade que estava construindo em casa. Entretanto, os problemas não ficaram do lado de fora. A ex-babá, demitida semanas antes, espalhava comentários maldosos em grupos da comunidade. Dizia que o milionário era um homem distante e que a filha sofria por isso.
Algumas dessas fofocas chegaram até jornalistas sensacionalistas, e logo reportagens insinuavam que ele era um pai incapaz. A situação ganhou força quando uma dessas matérias foi publicada com uma foto antiga, mostrando o milionário sozinho em um evento enquanto a filha estava em casa. A imprensa insinuava negligência. A repercussão o abalou profundamente. Ele se viu novamente diante de um dilema: esclarecer tudo publicamente ou continuar em silêncio. Foi a empregada quem lhe deu o conselho mais simples, mas também o mais certeiro: Senhor, as palavras convencem, mas são os gestos que provam. Sua filha já está mostrando que sente sua presença. Não precisa do mundo inteiro aprovando, precisa que ela sinta o que é real. Ele refletiu sobre isso e decidiu que não daria entrevistas nem responderia a ataques. Sua resposta seria continuar investindo tempo e amor na filha. Dias depois, outro episódio mostrou que essa escolha estava surtindo efeito. A escola organizou uma apresentação especial para os pais. No palco, as crianças mostravam pequenas coreografias. Quando a filha entrou, segurando um desenho colorido nas mãos, olhou para a plateia e, pela primeira vez, buscou o pai com o olhar. Ele levantou-se, aplaudindo com entusiasmo, e ela sorriu, tímida, mas visivelmente orgulhosa. Esse momento foi fotografado por outros pais, e sem que ele esperasse, viralizou nas redes sociais. A mesma imprensa que antes o criticava agora publicava manchetes sobre o novo lado humano do empresário. O gesto simples de aplaudir a filha havia se transformado em símbolo de dedicação. Mas nem tudo eram flores. A reconciliação com a filha estava em andamento, porém exigia dele sacrifícios constantes. Os negócios estavam instáveis, e alguns projetos corriam o risco de ruir. Além disso, a filha ainda tinha dias de fortes crises, em que chorava por horas, e ele se via impotente, sem saber como acalmá-la. Essas situações colocavam à prova sua paciência e determinação. Um episódio marcante aconteceu numa noite de verão. A menina teve uma crise intensa e se trancou no quarto. O milionário, desesperado, bateu a porta várias vezes, pedindo para entrar. Nada! O coração dele disparava. Então, lembrou-se de um conselho dado pela terapeuta: não pressione. Dê espaço, mas mostre que está lá. Ele se sentou no chão, do lado de fora da porta, e começou a cantarolar uma melodia suave, uma canção de ninar que lembrava vagamente a infância. Aos poucos, o choro. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Da menina foi diminuindo. Depois de quase uma hora, a porta se abriu, e ela o abraçou em silêncio. Esse abraço foi como uma chave que destrancava uma parte dele que estava guardada há anos. Pela primeira vez, sentiu-se plenamente aceito pela filha. Enquanto a vida pessoal ganhava força, a profissional continuava a enfrentar turbulências. Alguns contratos foram realmente perdidos, e isso representou prejuízos consideráveis. O milionário sabia que estava pagando um preço alto por suas escolhas. Mas, no fundo, percebia que cada perda financeira era compensada por uma vitória emocional em casa. Com o tempo, descobriu que era possível equilibrar, mesmo que com dificuldade. Delegou parte das responsabilidades para sócios de confiança e passou a organizar melhor sua agenda. Agora, reservava dias específicos apenas para a filha, sem reuniões, sem negócios, sem distrações. Esses dias se tornaram sagrados. Passeios pelo parque, visitas a museus, tardes na cozinha preparando receitas simples, tudo isso se transformou em memórias que antes não existiam. A filha, gradualmente, foi construindo uma relação mais sólida com o pai. Ao longo de 6 meses, a transformação era visível. O homem que antes era visto como uma máquina de fazer dinheiro agora era reconhecido por sua humanidade. A empregada, testemunha de cada passo, sentia orgulho de ter feito parte dessa mudança. Mesmo com tantos obstáculos, ele descobriu que não era apenas um milionário, mas um pai capaz de amar, proteger e se reinventar. Essa descoberta deu a ele uma força que dinheiro algum poderia comprar. E, acima de tudo, trouxe-lhe uma certeza: nunca mais deixaria que sua filha fosse negligenciada ou tratada com indiferença. A manhã começava dourada, com o sol refletindo nas vidraças da mansão e iluminando a sala de estar como se fosse um novo começo. O milionário despertou cedo, movido por uma inquietação que não sabia nomear. Sentia que estava diante de uma encruzilhada,
ou abraçava definitivamente a nova vida ao lado da filha, ou continuaria sendo assombrado pelo passado que insistia em reaparecer de tempos em tempos. Enquanto tomava café na varanda, a brisa suave trazia o aroma das flores do jardim. A filha, sentada ao seu lado, segurava um livro ilustrado e mostrava algumas figuras, balbuciando palavras curtas. Cada tentativa dela de se comunicar era uma vitória. Ele respondia com entusiasmo, incentivando cada gesto, e esse momento simples preenchia seu coração mais do que qualquer contrato milionário já fizera. Mas a tranquilidade foi quebrada quando recebeu uma mensagem inesperada de um antigo sócio. Haveria um grande evento de gala em São Paulo, reunindo líderes empresariais e políticos. Sua presença era considerada essencial para reforçar sua imagem e provar que ainda estava no comando dos negócios. A mensagem terminava com um aviso: se você não aparecer, muitos entenderão como fraqueza. O convite mexeu com ele. Era como se o passado chamasse de volta, exigindo que retomasse a posição de sempre. Porém, ao mesmo tempo, olhou para a filha, que sorria inocentemente ao virar as páginas do livro, e sentiu a responsabilidade de não retroceder. Decidiu ir ao evento, mas não do mesmo jeito de antes. Determinou que seria uma oportunidade para mostrar ao mundo a mudança que estava vivendo. Passou o dia refletindo, conversou com a empregada, que lhe deu um conselho simples: seja você mesmo, senhor. Eles precisam ver quem o senhor se tornou, não quem era antes. À noite, o salão da gala estava repleto de luxo. O som do piano ao fundo, o brilho das joias e os trajes impecáveis criavam uma atmosfera de ostentação. Ao entrar, todos os olhares se voltaram para ele. Comentários sussurrados percorriam o ambiente. Alguns admiravam sua coragem de aparecer, outros aguardavam para criticá-lo. Durante jantar, questionaram-no sobre os negócios, os contratos perdidos, e até sobre os rumores envolvendo sua vida pessoal. Em vez de se defender agressivamente, como faria no passado, ele respondeu com serenidade. Disse que estava aprendendo a equilibrar os papéis de empresário e pai, e que descobriu que cuidar da filha era a maior de suas prioridades. Esse discurso causou impacto. Alguns riram em tom de deboche, mas outros se calaram, surpresos com a honestidade. Ao final, o milionário deixou claro que continuaria liderando seus empreendimentos, mas não sacrificaria sua vida familiar. Essa posição dividiu opiniões, mas marcou sua imagem de uma forma inédita. Agora não era apenas visto como homem de negócios, mas como um ser humano em transformação. Ao voltar para casa, encontrou a filha dormindo profundamente, com a luz suave do abajur iluminando o quarto. Aproximou-se devagar, ajeitou a coberta sobre ela e permaneceu ali, observando seu sono tranquilo. O coração se encheu de uma sensação de paz que nenhuma festa poderia oferecer. Nos dias seguintes, novas mudanças começaram a se firmar. Ele decidiu reformar parte da mansão para criar um espaço exclusivo para a filha, com brinquedos sensoriais, cores que a acalmavam e ambientes pensados para estimular sua evolução. A cada detalhe escolhido, consultava especialistas, mas também ouvia a empregada, que conhecia melhor do que ninguém os hábitos da menina. Essa reforma trouxe um novo ar para a casa. Antes marcada por corredores frios e imponentes, a mansão agora ganhava cores suaves, espaços acolhedores e até cheiros diferentes, como o aroma de lavanda espalhado pela governanta em pequenos sachês. O ambiente refletia a transformação que o próprio milionário estava vivendo: menos rigidez, mais vida, mais humanidade. Mas nem tudo seguia sem obstáculos. Um dos maiores desafios surgiu quando a escola da filha avisou que ela precisaria participar de uma atividade em grupo, algo fundamental para seu desenvolvimento. O milionário ficou apreensivo. A filha costumava rejeitar ambientes com muitas pessoas e podia entrar em crise. Decidiu acompanhar de perto. No dia marcado, vestiu-se de forma discreta e ficou no fundo da sala, observando. As crianças se reuniam para uma apresentação de música. A filha hesitava, balançava o corpo de um lado para o outro, claramente incomodada com o barulho. O coração dele acelerava, temendo que tudo desse errado. Foi quando a empregada, que também acompanhava, se aproximou calmamente da menina e a incentivou a segurar um pequeno tambor. Aos poucos, ela começou a bater ritmicamente, tímida no início, mas logo entrou no compasso. As outras crianças aplaudiram, e ela sorriu. Foi um instante breve, mas inesquecível. O milionário sentiu os olhos marejarem. Mais tarde, no carro, ainda emocionado, agradeceu à empregada. Reconheceu que, sem a presença dela, muitas das conquistas recentes não seriam possíveis.
pela primeira vez, pensou em dar a ela um papel ainda maior dentro da casa, quase como uma tutora para sua filha. Enquanto isso, o ambiente empresarial continuava desafiador. Alguns sócios pressionavam por resultados rápidos, e um deles sugeriu que ele vendesse parte das ações para aliviar as tensões. Essa proposta o incomodou, mas ele sabia que precisava pensar no futuro com mais sabedoria. A fortuna continuava sólida, mas as exigências eram constantes, e equilibrar tudo se tornava um exercício diário de paciência e estratégia. Um dia, em meio a essa pressão, recebeu uma notícia inesperada. A ex-babá estava processando, alegando demissão injusta. A situação pegou todos de surpresa. Ela buscava indenização e, além disso, queria provar que não havia cometido nenhum tipo de maltrato. O milionário sabia que teria de enfrentar mais essa batalha, mas estava preparado. Contava com testemunhas, registros e, sobretudo, com a verdade. Essa nova tensão trouxe memórias de quando ele tinha medo da exposição pública. Agora, porém, havia uma diferença fundamental. Ele já não se sentia sozinho. Tinha o apoio da filha, da empregada e de profissionais que confiavam em sua mudança. Essa rede de suporte lhe dava coragem para seguir em frente. As semanas avançaram, e o julgamento foi marcado. No tribunal, ele manteve a postura calma. Não precisava atacar, apenas expor os fatos. A empregada depois, contando exatamente o que havia presenciado. Especialistas também confirmaram que o comportamento da babá não era adequado para lidar com uma criança autista. O resultado foi favorável ao milionário, e a ação foi arquivada. Ao sair do tribunal, uma repórter tentou arrancar dele uma declaração polêmica. Mas, em vez disso, ele olhou para as câmeras e disse apenas: "Nenhuma vitória nos negócios ou na justiça é maior do que ver minha filha sorrir." Essa frase ecoou na imprensa, e muitos passaram a enxergá-lo de outra forma. Em casa, a filha o aguardava com um desenho nas mãos. Era uma figura simples, cheia de cores, representando ele, ela e a empregada de mãos dadas. O milionário segurou o desenho, emocionado, e o colocou em uma moldura no escritório. Naquela noite, sentado na varanda enquanto o vento carregava o cheiro das árvores do jardim, ele refletiu. O passado, com suas pressões e erros, começava a ficar para trás. Agora, o futuro se desenhava de forma mais clara. Não seria um caminho fácil, mas já não precisava ser percorrido sozinho. O milionário compreendeu que, para ser grande, não bastava conquistar o mundo dos negócios. Era preciso conquistar, dia após dia, a confiança e o amor da filha. Essa era a verdadeira vitória. Aquela noite parecia carregar um peso diferente no coração de todos. Arthur permanecia em seu escritório, iluminado apenas pela luz suave de um abajur, observando os papéis à sua frente. Mas a verdade é que sua mente estava em outro lugar. Não conseguia parar de pensar em sua filha e em tudo o que acontecerá. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Clara sofrendo em silêncio sob os maus tratos da babá surgia em sua mente como uma ferida aberta. Ele se culpava por não ter percebido antes, por ter confiado demais e por ter acreditado que dinheiro e conforto bastariam para proteger sua menina. Luciana, por sua vez, estava no quarto de Clara, sentada ao lado da cama, fazendo companhia à criança que dormia tranquila. Desde que o segredo foi revelado, Clara parecia mais apegada do que nunca à empregada. A cada instante, segurava sua mão como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Luciana acariciava os cabelos finos da menina, sussurrando palavras de carinho e promessas silenciosas de que nunca mais permitiria que alguém a machucasse. Na manhã seguinte, Arthur decidiu que era hora de tomar uma atitude drástica. Ele não queria apenas punir a babá pelo que fez, mas garantir que sua filha tivesse uma vida cercada de amor, compreensão e segurança. Foi até a cozinha, onde encontrou Luciana preparando o café da manhã, e pediu que se sentasse com ele. Luciana ficou surpresa com o tom sério na voz dele. Sentou-se à mesa, nervosa, tentando entender o que estava por vir. Arthur respirou fundo e disse que tinha refletido muito durante a noite. Contou que percebeu que vinha se escondendo atrás do trabalho e da fortuna, acreditando que poderia suprir tudo para Clara com bens materiais, quando, na verdade, sua filha precisava de algo que ele não estava conseguindo oferecer: presença e afeto constante. Luciana ouviu atentamente, emocionada com a sinceridade dele. Arthur confessou que se sentia perdido, que às vezes não sabia como lidar com as crises da filha, mas que, naquele momento, estava disposto a aprender. Foi então que fez um pedido inesperado.
Ele queria que Luciana o ajudasse, não apenas como funcionária, mas como uma espécie de guia nessa jornada de reconstrução. Luciana ficou sem palavras. Seu coração acelerou, pois entendia a importância daquela responsabilidade. Explicou que não era especialista, mas que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para apoiar pai e filha. Arthur sorriu pela primeira vez em dias, agradecendo profundamente por ela ter sido tão corajosa em denunciar a verdade e tão bondosa em se aproximar de Clara. A partir daí, uma nova rotina começou a nascer naquela casa. Arthur passou a reservar momentos do dia apenas para Clara. Aprendeu, com paciência, a interpretar os sinais que a filha dava. Às vezes, Clara não queria falar, apenas ficar em silêncio abraçada a ele ou a Luciana. Outras vezes, queria repetir os mesmos gestos ou ouvir a mesma música inúmeras vezes. Arthur, em vez de se impacientar, começou a entrar no mundo da filha, respeitando cada detalhe, cada necessidade. Luciana se tornou peça fundamental nesse processo. Com sua sensibilidade, sugeria atividades que ajudavam Clara a se expressar melhor. Montavam desenhos, inventavam histórias, cozinhavam juntas. Arthur participava de tudo, redescobrindo o prazer de ser pai presente. Cada sorriso arrancado de Clara era para ele uma vitória maior do que qualquer conquista financeira. Enquanto isso, a babá, afastada de vez, enfrentava as consequências legais de seus atos. Arthur não permitiu que o caso fosse abafado. Queria justiça. Ao mesmo tempo, cuidou para que Clara não fosse exposta desnecessariamente. O processo corria sob sigilo, mas dentro dele havia a convicção de que ninguém mais se atreveria a fazer mal à sua filha. Com o passar das semanas, a transformação na casa era visível. Clara, antes retraída, começou a demonstrar sinais de confiança e até momentos de espontaneidade. Em um desses dias, quando Arthur voltava de uma reunião, foi surpreendido por um abraço inesperado da filha, que correu em sua direção. Ele a levantou nos braços, emocionado. Luciana, que assistia de longe, deixou as lágrimas rolarem discretamente. Esse gesto simples significava muito. Era prova de que, mesmo com as cicatrizes deixadas pela dor, havia espaço para cura, para a construção de algo novo. Arthur percebeu que sua fortuna, por maior que fosse, não valeria nada se não tivesse a felicidade da filha como prioridade. E agora, graças a Luciana, ele tinha uma chance real de mudar sua história. No entanto, não foi um caminho livre de desafios. Houve dias em que Clara tinha crises de ansiedade, chorava sem motivo aparente ou se fechava completamente. Nessas horas, Arthur se sentia inseguro, mas Luciana sempre lembrava de que não era falha dele, e sim parte da condição da filha. Juntos, respiravam fundo e enfrentavam cada situação, como uma equipe. O que antes era apenas uma relação de patrão e empregada foi se transformando em uma parceria muito maior. Havia confiança, respeito e uma cumplicidade crescente. Arthur começou a enxergar em Luciana algo além da bondade e da coragem. Passou a admirar sua força, sua generosidade e a forma como tratava Clara com tanto amor, mesmo sem laços de sangue. Luciana, por outro lado, também notava mudanças em Arthur. Aquele homem que antes parecia distante, envolto apenas em negócios e compromissos, revelava um lado humano, vulnerável e profundamente amoroso. Isso mexia com ela, ainda que tentasse manter seus sentimentos escondidos. Certa noite, quando Clara já estava dormindo, Arthur encontrou Luciana na varanda, olhando para o jardim. Agradeceu mais uma vez por tudo o que ela vinha fazendo. Disse que nunca conseguiria pagar de verdade o bem que ela trouxe para sua vida. Luciana, com humildade, respondeu que não precisava de pagamento, que tudo o que queria era ver Clara feliz. Houve um silêncio carregado de emoção entre os dois. Arthur pensou em dizer mais, mas se conteve. Ainda não era o momento. O mais importante agora era a filha. No entanto, dentro de si, ele sabia que Luciana já havia conquistado um espaço impossível de ser ignorado. Essa nova fase trouxe não apenas esperança, mas também uma lição que Arthur jamais esqueceria, que o amor e o cuidado verdadeiro não se compram, mas se constroem com presença, coragem e entrega. E assim, cada dia naquela casa se tornava uma oportunidade de recomeço. Os dias iam passando e a vida na mansão parecia ganhar uma nova cor. Onde antes havia um ambiente frio, silencioso e carregado de protocolos rígidos, agora se ouvia risadas, músicas suaves e até o som de Clara tentando, do seu jeito, se expressar com palavras ou gestos. A mudança era sentida não apenas por Arthur e Luciana,
mas também por todos os funcionários que trabalhavam ali. Muitos comentavam que nunca tinham visto o patrão tão presente, e, sobretudo, tão humano. Arthur, que antes passava a maior parte do tempo em reuniões e viagens, começou a se organizar de forma diferente. Ele entendeu que a vida empresarial não poderia mais engolir seu papel de pai. Criou uma rotina para estar em casa todos os dias no horário do jantar, e fez questão de levar Clara para atividades que antes nem imaginava possíveis. Luciana o acompanhava em tudo, sempre paciente e atenciosa. Ela era o equilíbrio daquela nova rotina, a ponte entre Arthur e o mundo sensível de Clara. Foi Luciana quem sugeriu que buscassem um acompanhamento profissional mais próximo, alguém especializado em autismo, que pudesse orientar melhor tanto nas necessidades emocionais quanto nas práticas educativas. Arthur aceitou a ideia sem hesitar. A psicóloga que passaram a frequentar, doutora Helena, logo percebeu o quanto Clara estava reagindo positivamente à nova fase. Nos encontros, ela reforçava para Arthur que o vínculo afetivo era a base de tudo, e que a presença dele era muito mais valiosa do que qualquer terapia isolada. Arthur ouvia atento, absorvendo cada conselho. Muitas vezes, se emocionava ao ver como pequenas atitudes geravam grandes mudanças. Em uma das sessões, Clara surpreendeu a todos. Estava desenhando junto com Luciana, quando olhou para Arthur e balbuciou uma palavra simples, mas que para ele soou como um tesouro: papai. Foi a primeira vez que ela disse aquilo de forma espontânea. Arthur sentiu o coração disparar e lágrimas marejar em seus olhos. Ele a abraçou com cuidado, como se segurasse o bem mais precioso do mundo. Luciana também chorou discretamente, tocada pela cena. Aos poucos, Arthur percebeu que não apenas a filha estava se transformando, mas ele também. Descobriu que as responsabilidades empresariais, por maiores que fossem, jamais teriam o mesmo valor de ouvir a voz da filha, de segurar sua mão ou de vê-la sorrir. Essa constatação fez com que ele reconsiderasse muitas coisas. Começou a delegar tarefas que antes centralizava e até pensou em reduzir sua carga de trabalho para se dedicar mais à vida pessoal. Luciana se tornou sua maior confidente. Eles conversavam longamente nas noites tranquilas, quando Clara já dormia. Falavam sobre a vida, sobre medos e sonhos. Arthur se abriu como nunca antes, contando sobre a solidão que enfrentará após a morte da esposa e sobre a culpa que carregava por não ter estado tão próximo de Clara nos primeiros anos de vida. Luciana, por sua vez, revelava detalhes de sua trajetória difícil, das lutas que enfrentará como mãe solteira e da coragem que precisou ter para sobreviver em meio às dificuldades. Essas conversas criaram um laço profundo entre eles. Havia admiração, respeito e algo que ia além, mas ambos evitavam dar nome ao que sentiam. Arthur sabia que seu coração estava se abrindo de uma forma diferente, mas temia confundir Luciana ou precipitar qualquer coisa. Ela, por outro lado, reconhecia que o carinho que sentia por ele estava crescendo, mas preferia manter seus sentimentos guardados, pois seu foco era Clara. Em meio a esse processo de reconstrução, surgiu um convite inesperado. Uma escola especializada em crianças com autismo abriu vagas para novas turmas, e após avaliação, sugeriram que Clara poderia se beneficiar muito ao frequentar o ambiente. Arthur ficou dividido. Parte dele queria proteger a filha de qualquer possível rejeição, mas Luciana insistiu que seria uma experiência importante. Explicou que a convivência com outras crianças poderia ajudá-la a desenvolver habilidades sociais e emocionais. Depois de refletir bastante, Arthur aceitou. No primeiro dia de aula, estava visivelmente mais nervoso que a própria filha. Vestiu Clara com todo carinho, acompanhou cada detalhe e segurou sua mão com firmeza. Luciana os acompanhou, dando suporte. Quando chegaram, Clara se mostrou um pouco tímida, mas logo se interessou pelos brinquedos da sala. Arthur permaneceu ali, apreensivo, até que uma professora explicou que era melhor dar espaço para que a menina explorasse por conta própria. Foi difícil se afastar, mas ele confiou. No fim do dia, quando buscaram Clara, foram recebidos por uma cena inesperada. Ela estava sentada ao lado de outra criança, trocando peças de um brinquedo de encaixe. Era simples, mas para Arthur parecia um milagre. Voltou para casa com o coração cheio de orgulho e esperança. Essa nova fase trouxe ainda mais união entre ele e Luciana. Eles celebravam cada pequena conquista de Clara como se fosse uma vitória gigante. E, de fato, era. Cada passo dado representava uma superação não só para a menina, mas para a família que estava sendo construída em torno dela. Entretanto, essa felicidade também despertou comentários externos.
Pessoas próximas começaram a notar a presença constante de Luciana ao lado de Arthur e sua filha. Houve quem questionasse o patrão sobre sua relação com a empregada, insinuando coisas. Arthur, no entanto, não se abalou. Respondeu com firmeza que Luciana era essencial em sua vida e na de Clara, e que não se importava com julgamentos. Essas falas chegaram aos ouvidos de Luciana, que ficou preocupada. Temia que os boatos pudessem prejudicar Arthur ou até mesmo colocar em risco seu emprego. Procurou-o para conversar e, com a voz trêmula, disse que talvez fosse melhor se afastar. Arthur ficou indignado com a ideia. Disse que jamais permitiria que ela saísse e que ninguém teria o direito de interferir naquilo que eles estavam construindo. Luciana ficou tocada pela firmeza dele, mas ainda assim sentia medo. Arthur percebeu sua insegurança e, para tranquilizá-la, garantiu que não apenas ela teria sempre um lugar ao lado de sua filha, como também que a considerava parte da família. Clara, sem perceber o peso dessas conversas, seguia vivendo momentos de alegria. Em uma noite especial, durante um jantar simples em casa, ela olhou para Luciana e pronunciou uma palavra que deixou todos em silêncio: mãe. Não era a primeira vez que usava o termo, mas naquele contexto foi como se tivesse expressado de forma clara o que sentia. Luciana ficou sem reação. Arthur a observou com os olhos marejados, entendendo que aquele era um sinal poderoso do vínculo criado. Ele não tentou corrigir a filha, pois sabia que não havia erro algum. Na verdade, Clara apenas estava dando nome ao amor e à segurança que sentia ao lado daquela mulher. Luciana chorou discretamente, abraçando a menina com ternura. Arthur, emocionado, sentiu naquele momento que talvez o destino estivesse lhe mostrando algo maior do que jamais imaginou. O ambiente da mansão, antes marcado pela dor e pela desconfiança, agora era preenchido por esperança, carinho e um futuro que se mostrava cada vez mais promissor. Arthur acordava todos os dias com uma sensação diferente no peito. O homem que um dia fora frio, distante e obcecado pelo trabalho agora descobria o prazer de viver os detalhes da vida. O aroma do café feito na cozinha pela manhã parecia mais forte, o som dos passarinhos no jardim se tornava um presente diário, e até o barulho das brincadeiras de Clara ganhava para ele o peso de uma sinfonia. Tudo isso se devia ao vínculo que criará com a filha e ao apoio constante de Luciana. Com a rotina escolar de Clara, novos desafios surgiram. A adaptação não era simples. Havia dias em que a menina se fechava, recusando-se a entrar na sala de aula, chorando e se agarrando aos braços do pai. Arthur se ajoelhava, tentando transmitir calma, enquanto Luciana sempre encontrava uma maneira criativa de desviar a atenção da menina, usando brinquedos, canções ou até histórias inventadas na hora. Nessas horas, Arthur percebia como Luciana tinha um dom natural para lidar com crianças. Na empresa, a transformação de Arthur também era visível. Colegas de trabalho e sócios estranhavam sua nova postura. Ele já não aceitava reuniões intermináveis, impunha limites aos convites sociais do mundo dos negócios e até cancelava viagens para priorizar os compromissos da filha. Muitos diziam que ele havia mudado, que estava distraído, mas Arthur não se importava. Pela primeira vez, se sentia um homem completo, e não apenas um milionário cercado de poder e bens. A cada conquista de Clara, ele celebrava como se fosse uma grande vitória. O dia em que ela conseguiu participar de uma roda de música na escola foi um desses momentos. Arthur, emocionado, ligou para Luciana imediatamente após sair da instituição. Do outro lado da linha, a voz dela soava radiante, e ele teve a sensação de que compartilhava sua vida com alguém que realmente o entendia. Mas, como toda mudança traz consequências, também surgiram obstáculos. Um deles foi a visita inesperada de familiares distantes, que por anos haviam se mantido afastados. Ao perceberem que Arthur estava mais próximo da filha e que Luciana ocupava um espaço de destaque na vida dele, alguns demonstraram ciúme e até tentaram interferir. Fizeram comentários sobre como ele estava cedendo demais e que precisava manter distância emocional para não estragar a menina. Arthur ouviu com calma, mas, internamente, a indignação cresceu. Luciana também sofreu o peso dessas críticas. Ouviu insinuações de que se aproveitava da confiança do patrão para garantir um futuro mais confortável. Aquilo a feriu profundamente. Durante dias, evitou conversar sobre o assunto com Arthur, mas não conseguia esconder o incômodo. Quando ele percebeu, chamou-a para conversar no jardim da mansão. Sob a luz suave do fim de tarde, afirmou que jamais daria ouvidos a boatos e que sabia reconhecer o valor dela. Luciana chorou ao ouvir aquilo. Sentia-se aliviada,
mas ao mesmo tempo pressionada. Por dentro, temia que seus sentimentos por Arthur, cada vez mais fortes, pudessem atrapalhar a relação que tinham construído em torno de Clara. No entanto, não podia negar. Seu coração batia mais rápido sempre que estava perto dele, e as longas conversas noturnas já não eram apenas trocas de confiança, mas momentos de intimidade emocional. A reviravolta seguinte veio em um evento escolar. Haveria uma pequena apresentação cultural em que cada criança participaria de uma atividade junto com a família. Arthur, orgulhoso, decidiu que faria questão de estar presente. O detalhe era que o evento caía exatamente no mesmo dia de uma reunião decisiva na empresa, uma negociação que poderia render milhões em contratos. Os sócios pressionaram para que ele comparecesse, dizendo que não poderia faltar. Arthur passou noites em claro refletindo. No dia do evento, tomou a decisão que surpreendeu a todos, ignorou a reunião e foi para a escola com Clara e Luciana. Vestiu uma roupa simples, sentou-se entre os outros pais e participou da atividade. Quando Clara, com dificuldade, conseguiu dançar parte da coreografia ensaiada, ele não conteve as lágrimas. Olhou para Luciana, que também chorava, e sentiu que tinha feito a escolha certa. Mais tarde, soube que os sócios estavam irritados, mas ele não se arrependeu nem por um segundo. Esse episódio gerou um impacto enorme em sua vida profissional. Parte da equipe passou a desconfiar de sua liderança, enquanto outra parte, mais próxima, o admirou pela postura humana. Arthur decidiu enfrentar as consequências, certo de que precisava provar que era possível equilibrar carreira e família sem perder autoridade. Enquanto isso, Clara seguia conquistando espaço. A cada semana, demonstrava mais segurança. Começava a interagir com colegas, arriscava palavras novas e até conseguia permanecer em ambientes movimentados sem tanto incômodo. O progresso dela se tornava o combustível da jornada de Arthur. No entanto, novos desafios surgiram. Uma vez, Clara teve uma crise intensa em meio a um shopping cheio, durante um passeio. O barulho, as luzes e a multidão a desestabilizaram. Arthur ficou desesperado, tentando acalmá-la, mas foi Luciana quem assumiu a dianteira, conduzindo a menina para um espaço mais tranquilo e utilizando técnicas aprendidas nas terapias. A cena chamou a atenção das pessoas ao redor, algumas com olhares de julgamento. Arthur, nervoso, percebeu como o preconceito ainda era forte. Essa experiência o marcou profundamente. Ele decidiu que precisava usar sua posição de influência para abrir discussões públicas sobre o autismo e a importância da inclusão. Planejou criar uma fundação dedicada a apoiar famílias em situações semelhantes, oferecendo suporte educacional e emocional. Luciana o apoiou de imediato, vendo na iniciativa uma forma de transformar não apenas suas vidas, mas também a de muitas outras pessoas. A decisão, no entanto, trouxe novos sacrifícios. Arthur sabia que precisaria dedicar recursos financeiros significativos e enfrentar resistência de sócios que viam o projeto como uma distração. Mas ele estava disposto a arriscar. Afinal, percebia que sua fortuna só fazia sentido se pudesse ser usada para algo maior. Nesse período, a relação entre Arthur e Luciana se intensificou ainda mais. As noites de conversa ganharam toques sutis de carinho, olhares prolongados, sorrisos cúmplices. Ambos resistiam em dar um passo além, com receio de complicar a dinâmica familiar, mas a ligação era inegável. Clara, sem compreender os detalhes, parecia sentir a harmonia entre os dois, aproximando-os ainda mais. A casa, antes fria e silenciosa, agora exalava vida. O jardim era cenário de tardes de brincadeiras, o aroma da comida feita com cuidado invadia os corredores e até os funcionários se sentiam contagiados por aquela nova energia. A mansão deixava de ser apenas símbolo de riqueza para se tornar um verdadeiro lar. Mas, como sempre, a vida trouxe novos testes. Uma proposta de expansão internacional da empresa chegou às mãos de Arthur. Seria uma oportunidade única de aumentar ainda mais sua fortuna e seu prestígio, mas exigiria que passasse meses fora do país. Era a chance de consolidar seu nome de forma global, mas também o risco de perder os avanços conquistados com a filha. Arthur passou dias refletindo, andando pelos corredores da casa, observando Clara brincar com Luciana, sentindo o cheiro das flores do jardim e lembrando-se das crises e conquistas que haviam enfrentado juntos. Era como se cada detalhe lhe lembrasse da vida que realmente importava. No final, diante de todos os sócios e conselheiros, tomou uma decisão surpreendente. Rejeitou a proposta internacional, afirmando que sua prioridade era estar ao lado da filha.
Disse que riqueza alguma compensaria perder os momentos mais importantes da vida dela. Alguns o chamaram de insensato, outros de corajoso. Para Arthur, foi apenas a escolha certa. O impacto dessa decisão foi imenso. Clara, mesmo sem entender os detalhes, percebeu a presença constante do pai e reagiu de forma ainda mais positiva. Luciana, emocionada, enxergou em Arthur um homem que não apenas tinha poder, mas também coração. E, dentro dela, algo começou a mudar de forma irreversível. A jornada deles, que começara com desconfiança, dor e segredos, agora se encaminhava para algo muito maior. Arthur já não era apenas o milionário distante, era o pai presente, o homem capaz de sacrificar fortuna em nome do amor, e o coração que batia cada vez mais forte ao lado de Luciana. O amanhecer daquela manhã parecia diferente. Havia uma luz suave que atravessava as cortinas, iluminando o quarto de Clara, onde ela dormia profundamente, abraçada a um de seus brinquedos favoritos. Arthur, sentado na beira da cama, observava cada detalhe, os fios de cabelo caindo sobre a testa, o movimento leve de respiração, o pequeno sorriso que surgia durante o sono. Era um momento de paz rara, e ele respirava fundo, sentindo o coração transbordar de amor. Luciana entrou silenciosa, trazendo um copo de suco natural. Sorriu ao ver Arthur ali, tão atento à filha. Ele se virou para ela, ainda emocionado, e disse que não imaginava que momentos tão simples pudessem ter tanto valor. Luciana concordou, sentindo a mesma alegria silenciosa que percorria cada canto da casa. A mansão, agora cheia de cores suaves, brinquedos espalhados e aromas de café e flores, refletia a transformação de suas vidas. Havia, porém, um evento muito especial naquele dia, a inauguração oficial do espaço sensorial que Arthur havia planejado para Clara dentro da própria casa. Ele queria criar um ambiente que fosse seguro, acolhedor e estimulante, onde a filha pudesse brincar, aprender e se expressar sem medo. Cada detalhe fora cuidadosamente escolhido, cores que acalmavam, sons suaves, texturas variadas e objetos que estimulavam a criatividade e a concentração. Luciana ajudou a arrumar tudo, colocando pequenos toques de carinho em cada canto. Quando Clara acordou, os olhos dela brilharam ao entrar no espaço. Ela correu para cada brinquedo, explorando cada detalhe com entusiasmo. Arthur observava, emocionado, e pela primeira vez sentiu que todo o esforço, toda a paciência e dedicação haviam valido a pena. Durante a tarde, amigos e familiares próximos foram convidados para conhecer o novo espaço. A atmosfera estava leve, cheia de risadas, elogios e pequenos gestos de carinho. Todos perceberam a transformação não apenas da casa, mas também de Arthur, que agora mostrava uma calma e uma empatia que antes pareciam distantes. Enquanto os convidados circulavam, Arthur e Luciana permaneceram próximos a Clara, garantindo que ela estivesse confortável e aproveitando cada instante. Em um dado momento, a menina segurou as mãos de ambos, e com um sorriso largo, disse: "Meu mundo é feliz." Aquela frase simples ressoou profundamente no coração de Arthur. Ele percebeu que, finalmente, haviam construído algo que transcendia qualquer riqueza material, uma família baseada em amor, respeito e confiança. Mas não era apenas a felicidade de Clara que transformava a vida de todos. A relação entre Arthur e Luciana também havia evoluído. Nos últimos meses, haviam passado por momentos de vulnerabilidade, insegurança e medo, mas também de cumplicidade, alegria e conexão profunda. Luciana havia se tornado não apenas uma presença indispensável na vida da filha, mas também alguém em quem Arthur confiava plenamente. Enquanto caminhavam juntos pelo espaço sensorial, Arthur segurou a mão de Luciana discretamente. Ela olhou para ele, e o sorriso que trocaram continha mais palavras do que qualquer frase poderia expressar. Era confirmação de que, depois de tanta luta e superação, haviam encontrado um equilíbrio emocional que lhes permitia olhar para o futuro com esperança e confiança. Ao final do dia, com a casa finalmente silenciosa e Clara adormecida, Arthur sentou-se na varanda, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Lembrou-se da primeira vez que descobriu os maus-tratos da babá e da sensação de impotência que sentiu. Agora, ao lado de Luciana, sentia-se capaz de proteger, guiar e educar sua filha da forma que sempre sonhara. Cada lágrima, cada noite em claro, cada desafio enfrentado havia construído a base da vida que estavam vivendo agora. Houve também uma reviravolta inesperada, uma publicação em um jornal local, contando a história de Arthur, Luciana e Clara, destacando a importância da presença familiar na vida de crianças com necessidades especiais. A repercussão foi enorme.
Pessoas de todo o país enviaram mensagens de apoio, histórias semelhantes e palavras de gratidão. Arthur ficou surpreso, mas feliz em perceber que sua experiência poderia inspirar outras famílias a buscar mudanças e priorizar o amor e a atenção em vez da pressa e da rotina exaustiva. Os dias seguintes foram marcados por pequenas conquistas que traziam grandes emoções. Clara aprendeu a organizar seus brinquedos, a identificar cores e formas, a se comunicar com mais confiança. Cada avanço era comemorado com abraços, sorrisos e palavras de incentivo. Arthur e Luciana estavam presentes em cada passo, ajustando estratégias, celebrando vitórias e aprendendo com os erros. Em um final de semana, organizaram um passeio cultural. Levaram Clara a um museu interativo, onde ela podia tocar, observar e experimentar com cores, sons e texturas. Ao contrário do que Arthur temia, ela se mostrou curiosa e envolvida, explorando cada espaço com entusiasmo. Arthur segurava sua mão firme, orgulhoso da coragem da filha, enquanto Luciana explicava, com paciência e amor, cada atividade. Na volta para casa, Clara adormeceu no carro, exausta, mas feliz. Arthur a carregou até o quarto, colocando-a na cama com cuidado. Luciana ajudou a ajeitar a coberta, e por um momento os três ficaram ali, juntos, sentindo que aquela era a recompensa de todo o esforço. Não havia pressa, apenas o silêncio acolhedor e a sensação de que o que haviam construído era sólido e verdadeiro. Houve também um gesto que consolidou o vínculo entre Arthur e Luciana de forma definitiva. Ele decidiu oficializar a posição dela na família, não apenas como funcionária ou tutora, mas como parte essencial da vida de Clara. Presentes na decisão, amigos e familiares apoiaram a iniciativa, reconhecendo a importância do papel que Luciana desempenhara. Durante uma noite especial, Arthur preparou um jantar simples, mas repleto de significado. Clara estava presente, brincando com pequenos elementos decorativos, enquanto ele e Luciana conversavam sobre sonhos futuros. Arthur tomou coragem e, olhando nos olhos dela, disse que desejava construir uma vida juntos, onde a filha fosse sempre prioridade, e onde eles pudessem compartilhar cada conquista e desafio como parceiros. Luciana sorriu, emocionada, sentindo que finalmente poderia aceitar seus sentimentos sem medo. A partir daquele momento, a vida tomou um ritmo harmonioso. Cada dia trazia novos aprendizados, mas também momentos de alegria intensa. As crises, antes motivo de preocupação, passaram a ser enfrentadas com estratégias claras, paciência e compreensão. Clara crescia, aprendia e se desenvolvia, cercada de amor e segurança. O maior triunfo de Arthur não estava nas decisões empresariais, nem na riqueza acumulada, mas na construção de um lar verdadeiro. Ele compreendeu que ser milionário significava pouco se não pudesse oferecer felicidade, estabilidade emocional e presença constante para a filha. Cada esforço, cada sacrifício, cada renúncia feita ao longo de meses foi recompensada com o sorriso de Clara e com a confiança silenciosa que ela depositava nos adultos ao seu redor. Em uma manhã ensolarada, enquanto a família tomava café no jardim, Clara correu até Arthur e Luciana, abraçando-os ao mesmo tempo. Ele a envolveu em seus braços, sentindo o calor da filha e a certeza de que aquele era apenas o começo de uma vida plena. Luciana sorriu, emocionada, sabendo que havia conquistado algo que ia muito além de qualquer expectativa: a construção de uma família unida pelo amor, paciência e dedicação. O sol iluminava o jardim, o aroma das flores se misturava ao do café fresco, e o som da risada de Clara preenchia o ambiente. Arthur sentiu uma paz que nunca conhecera. Olhou para Luciana, depois para a filha, e compreendeu que a vida podia ser desafiadora, mas que cada dificuldade enfrentada juntos havia feito aquela felicidade valer ainda mais. E assim, depois de meses de desafios, reviravoltas, aprendizado e crescimento, a história encontrou seu final, não marcado por conquistas materiais, mas por uma vitória muito maior. Arthur, Luciana e Clara haviam construído algo sólido, verdadeiro e emocionante. Um lar de amor, compreensão e cumplicidade, onde cada gesto, cada sorriso e cada abraço refletia a força de uma família unida. O passado doloroso, as dúvidas e os receios ficaram para trás. Agora, o futuro prometia momentos felizes, descobertas emocionantes e uma vida cheia de afeto e aprendizado. A jornada havia sido intensa, mas o resultado era indescritivelmente gratificante. E naquele momento, olhando para Clara brincar no jardim, Arthur soube com absoluta certeza que a verdadeira riqueza de sua vida estava ali, no amor que compartilhava com a filha e com Luciana, na felicidade que construíam juntos a cada dia, e na sensação de que finalmente estavam completos. Fim. Chegou até o fim.
Então escreve Mundo nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.